Fala galera, muito bom dia, Rafa Brito na área. Hoje um final de semana especial, né? Dia das Mães. Então eu queria desejar a todas as mães do mundo inteiro um feliz Dia das Mães, muito abençoado por Deus. Bora falar de mercado financeiro, se preparar para a semana e entender aí o que temos de bom, de oportunidades para a gente tradear. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafael Brito, sou trader desde 2018, mercado internacional e nacional. Hoje eu estou com uma parceria exclusiva no mercado internacional que está muito legal, muito bacana, muitas oportunidades para vocês, tanto de bonificação quanto eventos. A corretora realmente é muito diferenciada. O segundo ponto, pessoal, que eu quero comentar com vocês é: leiam a descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Tem informações importantes. Tem o meu Instagram, para vocês ficarem sabendo das fofocas pessoais. Tem a comunidade gratuita no meu WhatsApp, onde você vai receber os links das lives que eu faço gratuitamente no mercado financeiro. Tem também, obviamente, o link para você acessar, se registrar e entrar na corretora que eu opero hoje no mercado internacional, que é a Infinox. Além disso, tem o meu curso gravado de Price Action, que é focado 100% em leitura de mercado. Você vai aprender, de fato, o porquê dos movimentos e ter autonomia aí para tomar suas decisões no mercado financeiro. E não mais importante, o disclaimer, que o foco da live, né, o foco dessa apresentação é o educacional, pessoal, para que vocês possam evoluir sempre no mercado. Afinal, a nossa profissão de day trader, né, ela é uma profissão de altíssima performance. Então, conto com vocês para a gente evoluir e ganhar dinheiro cada vez mais. Então, sem mais delongas, bora ver esse mercado. Primeiro ponto, Infinox é a corretora que eu opero hoje no mercado internacional. Como eu te disse, ela está cheia de surpresas. E primeira surpresa delas é a bonificação, pessoal. Você se registrando pelo meu link, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus. E no segundo depósito, 50%. Então não perde essa chance. Vai no link aqui embaixo, tá? E já garanta o seu bônus. Bora lá começar os nossos estudos pelo ativo mais importante que nós negociamos ultimamente, nosso amigo ouro. Vamos lá, galera. Ouro que estava numa alta absurda, né? Subiu muito aí. Agora começou aquela correçãozinha dele e chegou numa zona de estabilidade, né? Um cenário aí um pouquinho mais chato. Mas vamos olhar o ouro aqui. Deixa eu puxar o print com os preços, né? Senão a gente não consegue visualizar ali. Lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas, ou perdão, no gráfico diário. Deixa eu passar uma informação importante para vocês, tá? Eu sempre estudo, sempre analiso os gráficos, começando pelo gráfico diário. Então eu olho o gráfico diário, olho o gráfico de 4 horas, e dependendo do ativo eu negocio no 60 minutos, no 15 ou no 5. Para mim é muito importante eu ter essa visão do macro ao micro no gráfico, não é macroeconomia, tá? Tô falando de gráfico. Então é muito importante no gráfico ter a visão do macro ao micro para eu tomar a melhor decisão, ter a melhor visão do mercado e conseguir boas oportunidades com clareza, tá bom? Beleza. Ouro, pessoal, gráfico aqui diário, que eu tenho de informação importante, né? Esta barra aqui, ó, em azul, tá? Foi a barra responsável por reverter o movimento. Então o mercado estava numa tendência de alta, né? Tem essa LTA aqui representando a alta. E esta barra fez a reversão do mercado. E ela se tornou a barra de fato mais importante na minha visão. Por quê? Enquanto ele não romper essa região, tá? Que é praticamente a zona de fechamento dessa barra no diário, 48,60, o mercado, tá, é para baixo, falando de day trade. Então, qual é a minha expectativa? Enquanto não rompeu 48,60, a melhor oportunidade que eu tenho de mercado é vendê-lo, tá? É operar na ponta vendedora. Obviamente que eu vou usar
um gráfico de médio prazo, né, para tomar as minhas decisões, junto com o gráfico de curto prazo. Mas na leitura o que eu vejo, enquanto o mercado não romper a região do 48,60, não montar uma estrutura de alta aqui, né, montar um movimento próximo a esse, eu só penso, tá, numa movimentação de queda. Lembrando que agora o ouro, ó, como ele está trabalhando acima do 46,60, ele voltou para a zona de lateralidade, né? Ele tem uma lateralidade aqui, ó, de 2.000 pontos, do 48,60 ao 46,60. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Repare que eu já tenho um caixote desenhado nele aqui, ó. Vou colocar em verde só para ficar mais didático. E se eu estender esse caixote para cá, é a possível movimentação que o mercado pode desenhar quando ele entra neste cenário, tá? Ficar de novo brigando nesse range. Então, com base, tá, no gráfico de 4 horas, essa leitura macro, o que eu faço no ouro? Eu mudo aqui, né, para o gráfico de 1 hora. Deixa eu só puxar aqui. Ele abriu em outra tela. Puxar ele para cá. Tá? E o que eu vou fazer com base nessa movimentação? Né? Aqui está o 46,60, né? Mercado totalmente de lado, tá? Totalmente de lado. Se a gente colocar aqui separador de período, deixa eu colocar aqui o separador de período, veja que o mercado, tá, na sexta-feira abriu e ficou de lado, parado. Isso aqui, pessoal, esse tipo de movimentação nós chamamos de sobreposição de barra. E esse cenário é o cenário que mais toma dinheiro do trader, tá? É o pior cenário, porque o mercado fica preso nesse range e a galera tentando achar algum rompimento. E o mercado acaba realmente tirando dinheiro de todo mundo. Baixo volume, né, de negociação acaba com o player. Então, olhando agora, né, para um curto prazo, para a gente fazer boas operações, o que nós temos? Olhando o gráfico de 1 hora, tá, galera? E é o que eu vou fazer na semana. Tá? O que eu mostro para vocês aqui é o que eu realmente executo. Então, eu tenho uma movimentação aqui de fundo, fundo mais alto. Então, aqui eu tenho um topo duplo nessa movimentação. Rompeu uma região que estava funcionando como resistência intermediária, fez uma boa perna de alta e agora está preso nesse caixote. Por enquanto, qual é as formas de tradear nessa região? É compras nessa zona, tá? E vendas aqui em cima. Por enquanto, é essa movimentação. Então, o cenário que a gente precisa olhar é, se está numa lateralidade, já começar a entender qual será a estratégia que eu vou usar para negociar a lateralidade. E aí a dica que eu dou para vocês, obviamente cada um tem o seu setup, tá? Mas a melhor estratégia num cenário de lateralidade são estratégias voltadas para reversão, tá? Para reversão. Então, fiquem atentos, enquanto o mercado estiver nesse caixote, você buscar estratégias aí voltadas para reversão. E acumulando, né, o meu estudo macro com um médio prazo barra micro, meu principal alvo está aqui, ó, 48,60, que aqui é a principal zona de resistência que eu tenho do mercado hoje do ouro. Tá? Por enquanto é isso. Então eu tenho no curto prazo uma tendência de alta que rompeu uma região intermediária vendedora. Tá? Então tá fazendo a manutenção dessa alta por enquanto, né? O mercado não consegue trabalhar abaixo do 46,60. Chegou aqui embaixo, zona de compra, chegou aqui em cima, zona de venda. Quando ele fizer algum rompimento desta movimentação, a gente vem buscar alvos. Se subir 48,60, né, e se cair, ele pode buscar mais ou menos esta região, né, no 46,00, tá? 46,00. Então vamos ficar atento a isso. A dica que eu te dou é, aqui no meio do caminho, tá, nesta movimentação aqui, ó, não faça absolutamente nada, tá? Que você vai estar
no meio da confusão do mercado. Nessa lateralidade aqui não tem defesa nem compradora nem vendedora, você vai ficar brigando ali e provavelmente você vai virar liquidez, ou seja, vai ser estopado. Espera o mercado chegar nas extremidades para você pensar em estratégia de reversão. Ou, Brito, eu opero tendência. Cara, então se você opera tendência, você tem que esperar o mínimo, que é o quê? Uma formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes, né, no curto prazo. Mas espera a formação para executar. Dentro desse caixote, dependendo da forma que você opera tendência, o que está fadado a acontecer, né, é um stop. Vou tomar uma água aqui. Beleza? Beleza. Outro ativo que nós vamos olhar aqui, Bitcoin, galera da cripto, né? Finalmente, Bitcoin começou a movimentação de alta. Falei já isso na semana passada e vou reforçar aqui, né, o que eu tenho dito sobre o Bitcoin. Tem muita gente querendo vender Bitcoin agora. Galera, só tome atenção a um ponto, tá? Vou puxar o Bitcoin aqui, porque o meu estudo é bem relevante nele. Eu olho o Bitcoin, tá? No gráfico diário, tá? Diário é o ativo que eu realmente só olho isto para negociar. E eu quero um ponto importante aqui para vocês. Observem, tá? Para vocês tomarem decisões de forma técnica e não emocional. Aqui, ó, começou, tá, a reversão do Bitcoin. Esse ponto foi a reversão, tá? A gente teve gatilhos de venda, tá? E estes foram os pontos vendedores do Bitcoin. Inclusive, o meu alvo principal, pô, desde novembro eu tô buscando esse alvo principal, é essa região dos 74.200. Era o meu alvo principal dessa reversão do Bitcoin. Veja que o mercado chegou, né? Ultrapassou meu alvo principal, só que o meu alvo principal ficou atuando como resistência por muito tempo, tá? Isso aqui meses, o mercado respeitando 74.200. E agora, pessoal, o que aconteceu, tá? O que aconteceu? O Bitcoin conseguiu puxar para cima, fazer um pullback, trabalhar acima dos 74.200, tá? Lateralizou e rompeu de novo. Então, pessoal, por enquanto, tá? O mercado é comprador de Bitcoin. Para ele virar, voltar para 100 mil e estourar lá para cima, de fato, eu preciso que ele rompa essa movimentação aqui, que é próximo dos 90 mil, tá? Mas não dá para entrar no Bitcoin agora vendendo, porque não tem padrão nenhum para te ajudar. Agora, se você quer entrar no Bitcoin, é pensar na compra, tá? Rompeu 74.200, fez fundo em cima da região, ou seja, fez o que todo mundo busca no mercado, né? A troca de polaridade. Quando há um rompimento de uma resistência, automaticamente vira suporte. Então ele fez suporte no 74.200. O que isso quer dizer, Brito? Isso quer dizer que agora o que era posição vendida, agora é posição comprada. E não é posição comprada do Rafa Brito, é posição comprada de player grande. Tá? Então a galera acumulou ali embaixo na região dos 60, trabalhou até os 74 fazendo preço e agora ele está ganhando a movimentação para cima. Tomem muito cuidado para vender Bitcoin. Por enquanto, tecnicamente, ele voltou, ó, a subir. Hein? A subir. E olha, quem está te falando isso é um cara que tem alvo do Bitcoin até os 38 mil. Tá? Mas por enquanto, quebrou o canalzinho de baixa e está com uma estrutura interessante de alta. Então, tomem cuidado nas vendas. Tá? Tomem cuidado nas vendas do nosso amigo Bitcoin. Bom, o outro ativo que eu vou olhar com vocês agora é o nosso dólar ien. Tá? Dólar ien. Pessoal, dólar ien veio numa tendência de alta aí, um tempo atrás, bem forte. Né? Veio movimentando bem aqui pelo gráfico de 4 horas, tá? Veio movimentando muito forte. Vou puxar para cá. Né? Um canalzinho que nós tínhamos aqui, respeitando perfeitamente. E depois ele encaixotou, né? Criou uma lateralidade aqui e, cara, meses lateral. Tá? Meses lateral. E
estes dias, semana retrasada, para ser exato, conseguiu quebrar essa lateralidade com essa barra de força. Tá? Então aqui começou a ideia de reversão. Por que ainda não é uma reversão, Brito? Porque eu não tive sequências de barras negativas. Opa, peguei o atalho errado aqui. Não tive sequências de barras negativas. Então, por enquanto, ele não iniciou a reversão, mas ele já deu a ideia de que o mercado agora está trabalhando vendedor nesse range. Tá? Então, aqui nós tivemos a troca de polaridade, né? O que era compradores virou vendedores, troca de polaridade. E podemos dar início a esse tipo de movimentação aqui, ó. Topo, topo, e o mercado começar a cair. Muita atenção porque a região do 155,600, 155,500 está funcionando como um forte suporte. Inclusive, né, chegou a montar uma possível lateralidade aqui, ó, nesse range. Tá? Mas o mercado trabalhando dessa forma, sou vendedor de dólar e ien, tá? Vendedor de dólar e ien. Você pode pensar em vender olhando este cenário, tá? Olhando esse cenário próximo, da região dos 57.200 e 57, tá? E 700. Duas regiões importantes de venda. Lembrando que, né, se ele vir testar a região dos 55.600 aqui, é região de realização, tá, pessoal? Então, se você tiver vendido, o mercado vir testar esse range, é bom que você faça uma realização. Brito, eu quero comprar. Teoricamente, você vai estar contra o movimento de pressão atual. Mas, se o mercado montar padrão de alta aqui, a compra é aqui embaixo, tá? Eu não compraria neste cenário alto aqui. Olhando a movimentação, o cenário é para baixo. Então, optaria, tá, por vendas. Uma pressão muito forte na venda. Apesar dos compradores estarem resistindo bem, olha a quantidade de pavio, né, que os compradores estão fazendo aqui, segurando o preço, a pressão está de baixa, tá? O que era uma lateralidade, né, após tendência de alta, está começando uma reversão de movimento. Então, eu seria mais vendedor de dólar e ien, tá? Mais vendedor de dólar e ien. Uma informação importante, tá? Pares de moeda, devido ao volume atual, né, a amplitude de negociação que ele está fazendo ultimamente, eu estou indo mais para quase um swing trade nas minhas operações do que um day trade, tá? Eu estou de olho aí no gráfico de 15 minutos para cima, tá? No gráfico de 15 minutos para cima. Amplitude aí muito baixa para as minhas negociações, tá? Euro-dólar, pessoal. Euro-dólar e libra-dólar estão bem parecidos, tá? Que eu tenho aqui movimentação de euro-dólar que eu estou atento e na sexta-feira ele fez algo, tá, que pode realmente mudar cenário, tá? Euro-dólar ficou bastante tempo travado nessa região, né? Segurando, brigando, fez uma região aqui de resistência que o mercado estava segurando bem e fez uma movimentação gatilho. Então aqui, ó, eu tenho um gatilho, tá? Uma movimentação gatilho de compra. Porém, ele fez um rompimento falso aqui e também fez um gatilho de venda nessa movimentação. E repara que entre os gatilhos ele formou uma lateralidade, né? Entre os gatilhos o preço ficou travado aqui embaixo, tá? Nessa movimentação. E por que sexta-feira ele fez algo aí interessante? Ele conseguiu fechar levemente acima. Se ele conseguir romper a máxima de sexta, tem a probabilidade, tá, de continuar essa movimentação para cima até a zona do 1.18470. Então, o próximo alvo, se ele conseguir essa manutenção, ele tem 1.18470 como um possível alvo, tá, desta continuidade. Inclusive, o mercado pode voltar a acelerar novamente.
O que vocês precisam ter atenção, pessoal? Ao cenário, tá? Como assim cenário? O mercado começou tendência de alta, as melhores probabilidades vão ser na compra. Começou tendência de baixa, as melhores oportunidades estão na venda. Quando o mercado entra na lateralidade, automaticamente você tem que pensar em reversão de mercado, tá? Então nessa lateralidade aqui, ó, muitos dias eu fiquei sem negociar. Por quê? Eu só consigo comprar aqui embaixo ou vender aqui no topo, tá? E agora com este cenário de possível rompimento, tá? Inclusive tá bem interessante, o mercado pode buscar pelo menos, tá? Pelo menos 1 para 1 desse trade, ou seja, 1 para 1 deste movimento. Se a gente pegar essa barra, né, e colocar 1 para 1 dela, ou seja, medir essa movimentação aqui, colocar para cima e só puxar daqui para cima, casa lá no 1,8470. Então, por enquanto, euro-dólar tá fazendo essa movimentação aí de retomada de alta, tá? Retomada de alta. Olhando aí num curto prazo, esse gráfico é o de 4 horas, né? Lembrando sempre isso. Olhando para um curto prazo, a gente mudar isso aqui para o gráfico de 1 hora, tá, pessoal? O que a gente tem? O rompimento dessas máximas pode trazer aceleração. Você pode usar este cenário aqui, ó, como uma possível linha, tá? Uma possível zona de decisão, tá? 1,7670 é uma zona de decisão. Por quê? Trazendo para um curto prazo, tá? Para você negociar isso com mais tranquilidade, o que nós temos aqui, ó? Uma barra de rompimento, tá? No gráfico de 1 hora, cenário de rompimento, e um cenário de pivô de alta, tá? Só que, se o mercado vir testar essa região para depois subir, até aqui, tá? Até a região do 1,7670 é uma zona compradora, usando a lógica, né? O que era resistência, vira suporte e joga o mercado para cima, tá? Joga o mercado para cima. Repara que no gráfico de 60 ele está muito bonito como um pivô, tá? Como pivô. E tem outro ponto que é importante. Se ele começar a trabalhar abaixo do 1,17670, ele pode voltar para a lateralidade, vir testar a região aqui embaixo e aí ficar na briga se sobe ou se desce. Tá? Mas essa zona do 1,17670, vou escrever aqui na tela para vocês, 1,17670, é uma zona de decisão, tá? O padrão que o mercado formar nela, pivô de alta, zona compradora, se não sustentar e trabalhar para baixo, pode ter uma correção de preço, tá? Pode ter uma correção de preço. Por enquanto ele fechou bem bonito, tá? Bem bonito, e a expectativa é que ele realmente retome a alta, tá? Retome a alta. Só reforçando, pares de moeda, eu estou operando aí num time maior, tá? Só reforçando isso para vocês. Bom, pessoal, Libra, tá? Como eu disse, Libra dólar está trabalhando muito parecido, tá? Muito parecido com o nosso euro dólar, né? Eles costumam trabalhar de forma parecida, porém, tá? Tem alguns aspectos aqui divergentes, alguns detalhes, né? Então a gente teve a barra de início de reversão, né? O mercado estava em queda. Tivemos uma movimentação de gatilho de alta, né, de continuidade de movimento. E a partir disso, né, depois desse gatilho, o mercado ficou lateral, sempre respeitando o gatilho, né, nenhuma vez ele foi estopado. Fez um rompimento, falhou, só que aí começou uma construção de fundo mais alto. A partir desse rompimento falso, o mercado começou a fazer fundo mais alto. E na sexta-feira, novamente, o mercado, assim como o euro, fechou levemente acima dos topinhos anteriores. Então isso aqui me direciona, tá, a um possível movimento de alta, uma possível continuidade da movimentação, tá, com alvo inicial neste topinho, que é o 1,36590.
tá? Este é o alvo, tá? Que eu vejo pro nosso amigo Libra dólar, tá? Gatilhos bonitos de alta, lateralidade e agora querendo mostrar um rompimento. Assim como o euro, tá? A gente tem essa zona de decisão. Se Libra dólar voltar a trabalhar abaixo, tá? Abaixo do 1,35880, tá? Ele quebra o pivô de alta e pode, né, fazer a reversão de mercado, buscar de novo a lateralidade e ficar preso. Mas por enquanto esse fechamento de sexta-feira, esse detalhe de sexta-feira, tá, pode jogar esse mercado para cima. Tá trazendo para o gráfico de 1 hora. Repara que ele fez o pivô aqui também, tá? Fez o pivô e rompendo as máximas deve acelerar, tá? Deve acelerar. O gatilho aqui, ó, do gráfico de 1 hora, tá? Que é esse menorzinho, tá sustentando bem a parada aqui, não deixou perder fundo em nenhum momento, e este pode ser o gatilho principal, tá? Para o mercado acelerar a alta aí. Tá? Então fique muito atento a Libra dólar e Euro dólar, porque eles podem iniciar uma movimentação de tendência. Tá? Assim como o dólar ien, só que o dólar ien para baixo. Pessoal, o outro ativo que eu vou olhar aqui com vocês, tá? O outro ativo que eu vou analisar com vocês é o nosso índice B3. Tá? Nosso índice B3. Porém, olhando pelo mercado internacional. E aí eu tenho um detalhe muito importante para falar para vocês. Falando de risco, principalmente para quem está iniciando. Tá? Operar o índice B3 no mercado internacional, aqui pela Infinox, além, tá, de você entrando pelo meu link, você vai ganhar 100% do bônus, né, de depósito, e no segundo depósito 50% do bônus. Operando o índice aqui, o seu risco é menor. Para quem entra no máximo com um mini contrato, tá, no mercado B3, aqui você consegue operar com mais micros lotes, que te dá a possibilidade de parcial. E o mais importante, né, para mim, o mais importante no mercado financeiro é você controlar risco. E aqui você consegue reduzir cada vez mais o seu risco. E escute o que eu estou dizendo. Cada vez que você consegue minimizar o seu risco, você aumenta os seus ganhos. É exponencial isso, tá? Principalmente sabendo usar de forma correta. No meu curso Trader Minimalista eu falo justamente sobre este cenário, de quando você acertar o lado, né? Eu comento isso. Você acertou o lado, cara, é a hora de você fazer dinheiro, principalmente quando o mercado entra em tendência, tá bom? Mas além disso, bora pro gráfico. Bom, o nosso índice, né, B3 começou uma correção, subiu aí muito forte, né, um tempo atrás, e começou a movimentação de queda, né? Olhando pelo gráfico de 1 hora, pessoal, eu tenho o momento da reversão, tá? Se você avaliar aqui, né, para quem gosta de figuras, o mercado fez ombro, cabeça, ombro, tá? Nessa movimentação, é uma figura de reversão. E a partir daqui ele iniciou a queda. Tá? Então fez a primeira movimentação de reversão, gatilho de continuidade, tá? Ou gatilho de venda, como vocês quiserem chamar. Veja que na quinta-feira o mercado foi lá testar a movimentação, só que não conseguiu passar e deu uma venda maravilhosa, tá? Maravilhosa. Por enquanto a tendência do índice é de baixa, tá? Cenário aí, ó, de queda para o índice, caindo desse jeito. Montou um bandeirão aqui, ó. Ponto importante, tá? Um canal em um time frame pequeno pode ser uma bandeira, ou seja, um padrão de continuidade num time maior. Novamente eu vou reforçar, por isso que eu olho o gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora e depois eu vou negociando, porque esta informação
tá? De clareza, é o que vai fazer você ter a melhor decisão no mercado. Por enquanto, tá? Cenário aí de queda. Opa, fechei aqui sem querer o Money Snap. Deixa eu pegar aqui a última imagem. Beleza? Tá. Por enquanto, é o cenário de queda. Ele cravou, né? Cravou na sexta-feira a nosso suporte intermediário, tá? Intermediário, e fez uma boa recuperação aqui, né? Fez uma boa recuperação aqui. Qual é o ponto, tá? Nós temos uma zona intermediária aqui e a gente tem uma senhora defesa aqui, tá? Uma senhora defesa neste preço, tá? Aqui é uma resistência bem relevante, tá? Que demanda bastante atenção. Por quê? A barra que partiu daqui colocou muita pressão na venda. Muita pressão na venda. Então, se a gente olhar aqui, ó, de grosso modo, não preciso nem colocar um Fibonacci aqui, o mercado caiu, voltou até 50% dessa barra e está segurando. Tá? Já adianto para vocês, se o mercado trabalhar abaixo da abertura, tá? De sexta-feira, a gente vai ter um novo cenário de queda que pode jogar o preço, tá? Até lá embaixo. Qual é o preço? Olhando pelo mercado internacional, tá? Aqui embaixo o preço, aqui fora muda um pouco, tá? Muda um pouco do que vocês estão acostumados aí no mercado B3, tá? Mas é o mesmo gráfico, o mesmo ativo, o mesmo desenho. Só muda um pouco os valores, tá? Se você puxar para trás, ó, você vai ver que o alvo ele crava esses fundos aqui, ó, tá? Pelo gráfico de 1 hora. Então, muito detalhe a isso, tá? Muito detalhe a isso. Se ele trabalhar abaixo da mínima de sexta, tá? Ele pode fazer uma queda aí mais forte. Por outra hora, que a gente precisa tomar cuidado também, né? Como ele segura no suporte aqui intermediário, o que pode acontecer também, pessoal? Ele começar a segurar aqui, tá? Começar a segurar por esse range, tá? E aí montar um possível ombro, cabeça, ombro e começar novamente a subir, tá? Mas para que isso seja efetivado, para que essa alta comece, né, reverte a movimentação, reverta a movimentação, ele tem que ganhar este cenário, tá? Este cenário aqui de resistência intermediária, que pelo Forex aqui está no 18544 bola, tá? Ele tem que ganhar essa movimentação e começar a se sustentar nela, ou seja, vou colocar de outra cor aqui, tá? Colocar em preto. Começar a fazer isso aqui, ó. Trabalhou acima, voltou, explodiu. Aí sim ele começa uma possível reversão, tá? Possível uma reversão. Por enquanto, o cenário é para baixo, tá? Barras muito forte aqui, resistência intermediária segurando. Então o índice B3, tá? Tô olhando ele com carinho para baixo, de fato. E não menos importante, o último ativo que nós vamos olhar aqui, dólar, tá? Dolinha. USD-BRL. Tá caindo, que tá coisa mais linda, né? Tá o famoso vai ter Disney sim. Mas, cara, o dólar turismo tá pesado ainda, hein? Eu também tô querendo ir pra Disney. O dólar tá caindo, mas o turismo ainda tá caro. Mas vamos que vamos, bora analisar esse ativo aí. Galera, olhando aqui tá gráfico de 1 hora, eu vou até colocar no gráfico de 4, para vocês entenderem a minha visualização, tá? Mercado vinha de uma lateralidade, depois eu vou descendo, tá, pessoal? Para te explicar, uma lateralidade ampla que perdurou aí mais muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Tá? Que é este cenário aqui, ó. A gente tinha uma lateralidade ampla que perdurou por muito tempo. E aí o mercado começou a sua saga da queda. Direcionou, lateralizou aqui de novo e voltou a direcionar. Tá? Primeiro ponto importante. Quando o mercado fica congestionado, acumulado, lateralizado por muito tempo, aprenda uma coisa, pelo amor de Deus, isso evita
até você que quer fazer preço médio, ou o dia que você está tiltado e quer tentar recuperar o valor aí que você está perdendo, grava isso que eu vou te falar. Quando o mercado está acumulado há muito tempo, ou seja, lateralizado há muito tempo, e ele faz um rompimento dessa lateralidade, não opere contra. Porque a tendência é que ele acelere esse movimento. Então a galera que faz preço médio, caçador de topo, caçador de fundo, no cenário de rompimento, meus amigos, vocês já sabem, né? É um rompimento mesmo, né? Só que do saldo bancário negativo, tá bom? Então, por enquanto, pessoal, pesado para baixo, tá? Bem pesado para baixo pelo gráfico de 4 horas e trazendo aqui para o gráfico de 1 hora, né? Para a gente negociar ele com um pouco mais de tranquilidade. Qual é a visão aqui, né? Qual é o papo? O papo que rola na internet, né? Papo que rola na internet é o seguinte: a gente teve esta movimentação de gatilho, tá? Dessa última lateralidade. Então aqui, ó, eu tenho um movimento gatilho, ou seja, movimento de continuidade da queda, tá? Mercado tentou segurar, tá? Nessa lateralidade, porém um gatilho funcionando, tá? Como resistência. Por isso que eu falo, depois que o mercado toma uma tendência e ele fica lateral, tá? O ideal é você operar a lateralidade, se for operar, a favor. Nossa, escrevi tudo errado aqui. Resistência, isso. Depois que ele toma uma lateralidade e fica lateral, depois que ele toma uma tendência e fica lateral, o ideal é que você opere essa lateralidade a favor do movimento de tendência. Então, assim, iniciou o movimento de queda, ficou lateral, opera vendido. Espera subir para vender. Tá? Espera subir para vender. É o mais seguro a se fazer. Tá? Só que não conseguiu, né, se manter aqui comprador. Aqui, na verdade, essas barras de compra, tá, que teve no índice, foi swap do Banco Central. O mercado realmente, o dólar está despencando, né? Não é mérito do Brasil isso. Tá? O dólar está despencando no mundo. E na sexta-feira ele ficou lateralizado, né? Só que numa lateralidade estreita, na famosa sobreposição de barra que eu comento para vocês. Por enquanto, cenário de queda, veja que eu tenho aqui, ó, canal de baixa, tá? Canal de baixa. Eu tenho uma linha intermediária aqui do canal, né? Uma linha central do canal. E por enquanto, ó, depois que o mercado iniciou esse rompimento, veja que ele segura na LTB aqui intermediária. Tá? Então, enquanto estiver se mantendo aqui para baixo, tá? O alvo do dólar, 44.917. Tá? 4.917. É isso? 4, não, minto. 4.91665. É o próximo aí, alvo do dólar. Se, tá, somente se ele começar a montar padrão de alta nos 5 minutos, porque ele vai me dar um stop barato, tá? Se por um acaso ele montar padrão de alta nos 5 minutos acima do 4.94203, tá? Eu posso buscar por compra, tá? Por compra, imaginando que ele volte para lateralidade, tá? Mas lembrando, a preferência aqui, tá? Principalmente neste preço, tá? É que ele faça um padrão de venda e continue a tendência, tá? Que ele volte neste range e continue a tendência. Tá? Então, sou vendedor de dólar e só penso em comprar se ele montar um padrão nesse preço, tá? Mas este preço a gente pode chamar até, né, que será o preço de decisão, tá? De decisão. O melhor trade a ser feito provavelmente vai ser nesta região, a não ser que o mercado, né, abra aí guipado, é diferente. Mas o cenário que eu vejo para o dólar é esse, tá?
Galera, finalizamos os nossos estudos, avaliamos aí o ouro, Bitcoin, dólar e ien, euro dólar, libra dólar, B3 e dólar, tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado do conteúdo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar aí com a galera que você sabe que ama mercado financeiro, principalmente mercado internacional, né, que dá para você operar 24 horas, não tem desculpa de tempo. E não esqueça, tá, de abrir sua conta aqui na Infinox, porque você vai ter muita bonificação, muitos eventos pela corretora e também com Rafa Brito. Tenha um excelente domingo, espero que seja uma semana abençoada aí, a partir do dia 11 de maio, que seja só gain. Uma semana de gain de fato. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.